E aí, galerinha, bom dia, tudo certo com vocês, gente? Vamos lá então. Assim como vocês também têm que se organizar bastante para que vocês possam manter uma rotina de estudo. Aqui também comigo não é diferente, né? Porque a gente falta aquele contato, falta aquele convívio, e aí a gente também tem que buscar essa organização, buscar essa motivação, que isso não pode nos faltar, né, gente? Então vamos lá. Galera, hoje a gente, quem já foi meu aluno já sabe o quanto eu gosto desse conteúdo de matrizes. Um dos conteúdos que mais envolve matemática aplicada. Beleza? Quando a gente fala muito de matemática aplicada, hoje em dia, a gente tem que sempre se reportar a matrizes. Matrizes é um dos grandes conteúdos de aplicação, até porque matrizes e sistemas lineares, eles são duas coisas que estão muito próximas, tá? Muito próximas e a gente tem que saber lidar com isso aí. Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre matrizes, vamos entender isso aqui. Gente, eu vou até pegar o meu marca-texto rosa para puxar uma setinha e anotar uma palavra aqui com vocês. Olha só. Toda vez que a gente fala de matrizes, eu automaticamente eu me lembro disso aqui, tá? Tabela. Para mim, matriz é uma tabela. Ah, Edinho, mas o que tem a ver matrizes com tabela? Gente, é que assim, ó, é que quando tu fala de matrizes, tá? Automaticamente vai lembrar de uma tabela, porque uma tabela, ela segue muito bem uma organização de linhas e colunas. Aliás, gente, matrizes é um dos conteúdos que exigem maior organização da gente. Vocês vão ver que matrizes não é difícil. O conteúdo de matrizes em si não é difícil. Mas como cada lugar da tua matriz ocupa um lugar muito especial, tem uma organização muito impecável, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Olha só, quando eu botei aqui é uma tabela, tá? E linhas e colunas, logo a gente vai estar chamando essas linhas e essas colunas da matriz de filas, tá? Então, principalmente, eu me recordo que lá em determinante eu vou fazer muito essa pergunta para vocês. Eu vou dizer assim, gente, pensem numa fila da matriz. Quando eu disser assim, gente, pensem numa fila da matriz, automaticamente vocês vão estar pensando numa linha ou numa coluna dela. Vocês só não podem pensar nas diagonais, beleza? Aí olha só, gente, e aí a gente mal começa, a gente já tem toda a necessidade de uma organização. Então olha só, então eu vou pegar uma matriz A aqui, vamos pegar uma primeira matriz como exemplo, tá? Então ó, eu vou botar a matriz Azão, tá? O nome dessas matrizes, elas são representadas por letras maiúsculas, tá? Então, ó, A, Azão é igual. E aqui eu vou botar alguns elementos. Vou colocar o 7, tá? Vou colocar o 8, vou colocar o 0, vou colocar um meio, tá? Aqui eu vou colocar o pi, né? Vamos colocar números negativos também, então deixa eu colocar o -4, deixa eu colocar o -3 e aí eu coloco, por exemplo, o 1001. Então, beleza, gente, ó. Então, beleza, tá aí a nossa matriz. Gente, olha só. Tem professor que, se vocês olharem outras videoaulas, ou se vocês já tiveram matrizes com outro professor, o que é bem provável, né? E eu mesmo espero que sim, vocês de repente viram que o professor de vocês lá, ele escrevia matrizes com colchetes gigantes. E eu aqui estou usando como parênteses. Gente, parênteses gigantes, que é o caso que eu estou usando aqui, ó. Tá? Estou representando essas matrizes através de dois parênteses gigantes ou colchetes, tanto faz, tá? Tanto faz mesmo. Inclusive, quando eu penso em vestibular, o vestibular da CAF, o vestibular da UDESC, eles representam por colchetes gigantes. Já o vestibular da UFSC, ele representa por parênteses, tá? Então, fica bem tranquilo aí essa questão. O que vocês não podem, de maneira nenhuma, é colocar barras verticais, porque daí barras verticais já significa uma outra coisa, que daí a gente já está falando determinante, isso é um outro porém, beleza? Mas, gente, nesse momento eu quero que vocês percebam muito bem que essa matriz, ela tranquilamente, ela possui duas linhas, tá? E ela possui duas linhas e ela possui quatro colunas, beleza? E aí, olha só, é por esse motivo que a gente diz que essa nossa matriz, então, ela é uma matriz de ordem 2 por 4, tá? Gente, e é só quando eu falo isso, automaticamente já acende a seguinte lâmpadazinha. Claro, ó, a gente, de uma maneira geral, a gente vai estar falando de matrizes A,
de ordem M por N. Gente, quando eu coloco matriz A de ordem M por N, esse Mzinho, ó, ele já indica a quantidade de linhas. Então é o que eu vou escrever aqui, ó. Esse Mzinho, ele indica a quantidade de linhas, o número de linhas, e esse Nzinho, ele indica o número de colunas, beleza? Agora, gente, olha só. Então, não só eu tenho a questão com o número de linhas ou número de colunas, então já começa a aparecer toda uma questão de organização, como, por exemplo, se eu pegar esse zero aqui, ó. Se eu pegar esse zero aqui. Gente, eu quero que vocês percebam que cada elemento da nossa matriz, ele ocupa um lugar muito especial. Por exemplo, esse zero, ele está na nossa primeira linha e está na nossa terceira coluna. Então, ele é o nosso elemento A13. Tem professor que vai dizer que ele está na posição A13. Gente, tanto faz. Eu, particularmente, eu gosto muito da posição A13 para deixar bem claro qual é a linha e qual é a coluna. Beleza? E aí, gente, olha só, mas isso... Ah, Edinho, por que tu chamasse de Azinho? Azinho, porque ele é um elemento da matriz Azão, só por esse motivo, tá? Mas isso, gente, ó, a gente pode falar de qualquer elemento da matriz, ó. Por exemplo, esse π. Esse π, ele é o nosso elemento A21, já que ele está na nossa segunda linha e na nossa terceira coluna, na primeira coluna. Gente, do mesmo jeito, o nosso elemento 1001, o nosso número 1001, ele está na posição A24. Ele está na segunda linha e está na quarta coluna. Gente, então não só a gente tem a questão da ordem da matriz, como cada elemento da tua matriz, ele ocupa um lugar muito especial. É onde a gente fala, galera, que a matriz A de ordem M por N, ela possui elementos na forma A e J, tá? Ela possui elementos da forma A e J. E aí, se tu me disser assim, ó, tá, Edinho, mas como assim A e J? É isso mesmo, ó. Onde esse izinho, ó, anotem aí, ó, onde esse izinho, ele indica justamente a posição, tá? Ele indica justamente a posição que o elemento ocupa em relação à nossa linha, beleza? E já o nosso J, ele também indica a posição que o elemento ocupa, mas ele vai dizer justamente a posição que o elemento ocupa em relação à coluna, beleza? Então, gente, ó, nesse primeiro momento a gente está falando da representação das matrizes. A gente sempre vai falar daqui para frente de matrizes A, de ordem M por N, que possuem elementos A e J. Então, ó, M por N, M é a quantidade de linhas da tua matriz, linhas horizontal, e N, quantidade de colunas, vertical. Onde essas matrizes, elas possuem elementos A e J. Onde o nosso I, ele indica a posição que o elemento ocupa em relação à linha, e o nosso J, ele indica a posição que o elemento ocupa em relação à coluna. Gente, isso aqui a gente está falando de representação de matrizes. Tanto que existem inúmeros exercícios de matrizes e, obviamente, inúmeros exercícios de vestibulares que tu tem que construir a tua matriz. Por quê? Porque ele vai lá e ele dá simplesmente o seguinte, ó, ele diz assim, considere, por exemplo, uma matriz de ordem 3 por 2, tá? Considere uma matriz de ordem 3 por 2 com elementos A e J, tá? Em que, e aí ele dá uma lei de formação para os elementos dessa matriz. Por exemplo, em que A e J, que eu vou botar uma lei que eu lembro, tá? Na verdade, estou criando aqui agora, 2 vezes I mais J, tá? E aí, gente, ó, e aí agora, por exemplo, a gente vai ter que construir essa matriz, tá? Às vezes, galera, a ordem da matriz A, ela não vem aqui, tá? Ela pode vir aqui também, ó, tá? Ou seja, o que eu tô querendo dizer para vocês é que eu poderia escrever isso aqui, ó, eu poderia escrever assim, ó, considere uma matriz A com elementos A e J de ordem 3 por 2. Tá? A gente pode escrever tanto assim quanto assim. A gente está falando da mesma matriz A, de ordem 3 por 2, em que cada elemento A e J é 2 vezes I mais J. Gente, olha só. E aí, simplesmente, eu vou vir aqui, tá? Como ele está falando de uma matriz 3 por 2, essa matriz ela tem 3 linhas e ela tem 2 colunas,
Então, ó, ela tem 3 linhas, já vou colocar os 3 elementos aqui. Ela tem as 2 colunas, já coloquei aqui. Gente, ó, esse é o nosso elemento A11, esse é o nosso elemento A12, esse é o nosso elemento A21, esse é o nosso elemento A22, 3,1, porque é terceira linha e primeira coluna, e aqui 3,2. E aí, gente, ó, para pegar e construir essa matriz, tá? Para fazer essa construção é só substituir aqui. Eu particularmente quando eu olho, quando eu tenho que fazer esse tipo de construção, eu sempre lembro, tá? Eu sempre lembro da lei de formação de funções, porque é basicamente a mesma coisa, ó. Aí tu pega o teu A11 e tu vem aqui no cantinho e faz, ó. E aí vai ficar 2 vezes 1, e aí tu usa a lei de formação que ele deu, ó. 2 vezes 1, 2, mais esse 1, 3. E aí tu coloca para cá. E aí tu vai fazendo para todos os elementos, ó. Faz o A1, 2. 2 vezes 1, mais 2. E assim vai fazendo, gente, ó. Aqui vai dar 4, tá? Outro dia eu estava fazendo isso. Olha a importância de vocês questionarem. Um aluno perguntou, e aí eu dei um exemplo, não sei se foi bem esse exemplo. Aqui, A e J, o nosso I nesse caso é o 2 e o J é o 1, porque é sempre A e J. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E aí um aluno pegou e disse assim, então quer dizer que essa matriz aqui, essa matriz ela possui essa lei de formação. A partir do momento que eu monto, do momento que eu mudei um elemento dessa matriz, tá? Ela já possui uma outra lei de formação. Então, para cada matriz, digamos que eu tenho uma lei de formação, tá? E aí, gente, ó, o nosso A22, tanto I quanto J são 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Aqui é o nosso 6. A mesma coisa faz o nosso A31, vai ficar o nosso I é o 3 e o nosso J é 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aqui é o 7. E aqui eu tenho o A32. E aí eu tenho 2 vezes 3, mais o 2. E aí eu tenho 8. Tá? Então, olha só, tá aí, ó. Então, para essa lei de formação, nós temos essa matriz, e eu já vou colocar aqui, ó. Essa matriz, ela é uma 3 por 2, beleza? Então, gente, ó, eu tô fazendo isso porque eu sei que isso daqui não é assim, nossa, isso aqui, gente, ó, vai cair questões, e muitas questões, inúmeras questões, que vocês, que vai cair cobrando só isso. Não, isso aqui cai no vestibular? Cai. Isso aqui cai no vestibular, por vários exercícios vocês vão ter que montar sim a lei de formação, mas isso aqui não vai ser a parte difícil do exercício, né? Não esqueçamos que a gente começou matrizes agora. E aí, gente, olha só, e aí a parte legal, tá? De teoricamente, essa aula que eu estou fazendo é voltada muito, claro, para o pessoal da segunda série, que é o momento que se estuda matrizes, né? Segunda série do ensino médio. Então se você não estudou matrizes ainda, sem problema nenhum. Até vai ser legal porque tu vai ver mediante uma outra visão. Mas galera, olha só. Nesse momento a gente vai falar sobre tipos de matrizes. Tá? Inclusive, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Eu quero apresentar para vocês todos os tipos de matrizes, tá? Falar dos principais, mas a ideia não é simplesmente pegar e apresentar as matrizes para vocês simplesmente por apresentar. Eu já quero mostrar para vocês qual é a vantagem de reconhecer aquela matriz, reconhecer aquela característica, reconhecer aquela propriedade. Tu vai estar lá no vestibular, no momento de tensão ou no momento de fazer um exercício, e tu notou que aquela matriz possui aquela característica. O que aquilo vai te trazer de coisas boas? Então vamos lá. Olha só, é claro que quando a gente fala de matriz, tá? A primeira matriz que a gente ouve falar são as matrizes quadradas. Tá? E por óbvio, gente, porque as matrizes quadradas, elas são as mais utilizadas. Basicamente, as matrizes mais estudadas são as matrizes quadradas.
tá? Então, olha só, primeira coisa, a gente, então aqui, ó, a gente vai ter matrizes A, N por N, tanto que a gente não diz assim, a gente tem uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Não, a gente fala uma matriz quadrada de ordem 3, uma matriz quadrada de ordem N, tanto que a gente pode representar simplesmente assim, ó, A de N, beleza? Uma matriz quadrada de ordem N, beleza? Agora, gente, as matrizes quadradas, elas têm algumas coisas legais, tá? Elas têm, sim, algumas coisas legais. Como assim, Edinho? Então, ó, eu vou pegar uma matriz quadrada qualquer aqui, tá? Vou pegar uma matriz quadrada de terceira ordem. Então, eu tenho o 3, a gente tem o menos 1, a gente tem o meio, eu vou botar o 0, vou colocar o π, vou colocar o menos 2, vou colocar o menos 1, vou colocar o 10 e vou colocar o 7,3. Primeira coisa, gente, quando a gente fala de matriz quadrada, eu particularmente eu acho muito legal, porque aqui em cima, ó, quando a gente fala de filas de uma matriz, automaticamente a gente lembra do quê? A gente lembra de linhas e colunas. E quando a matriz ela é quadrada, a gente, além das nossas linhas, a gente tem as nossas diagonais. Então tá aqui, gente, ó, essa daqui, ó, esses três elementos aqui, ó, essa daqui é a nossa diagonal principal, tá? Essa daqui é a nossa diagonal principal, e vocês já perceberam, e é verdade, se aquela ali é a nossa diagonal principal, é porque eu tenho mais uma outra, e é verdade, e essa outra aqui é a nossa diagonal secundária, tá? Então essa daqui é a nossa diagonal secundária. Gente, olha só, quando a gente fala, então, o seguinte, ó, quando a gente vai falar de uma matriz quadrada, além das nossas famosas filas, a gente tem as nossas diagonais, beleza? E aí, gente, olha só, e aí aqui, ó, tem um exemplo muito legal. Eu vou pegar, até puxei uma setinha aqui, e eu vou botar aqui uma matriz quadrada de terceira ordem qualquer. Quando eu digo uma matriz qualquer, é uma matriz genérica. Eu não posso botar elementos, né? Eu não posso botar elementos. Por exemplo, essa daqui não é uma matriz quadrada qualquer. Ela é essa matriz quadrada. Por que essa matriz quadrada? Porque ela possui esses elementos nessas posições. Mas, gente, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Eu vou pegar uma matriz quadrada genérica, então aqui é o A1, A1, A12, A13, aqui é o nosso A21, o nosso A22, aqui o nosso A23, aqui o nosso A31, aqui o nosso A32 e aqui o nosso A33. Gente, olha só, eu peguei essa matriz aqui para mostrar algumas coisas que às vezes na correria do dia a dia, no nervosismo, a gente deixa passar. Olha só. Edinho, esses elementos aqui são os elementos da diagonal principal, né? Aham. É fácil perceber, muito fácil perceber, que os elementos da diagonal principal, o A1, A22, A33, todos os elementos da diagonal principal, é muito fácil perceber que o nosso I é igual a J. Beleza? Então, olha só, é muito fácil perceber que os elementos da diagonal principal, eu tenho I é igual a J. Beleza? Agora, gente, olha só. Uma coisa bem legal e que muitas vezes aqui em Santa Catarina a UFSC gosta bastante de cobrar essa análise, tá? E é algo tão simples que às vezes a gente deixa passar despercebido, sabe? Olha só, aqui ó, os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Observa bem, ó. Observa bem esses elementos aqui, ó, que eles estão abaixo da diagonal principal. Eles também possuem uma característica. Olha só, A21, A31, A32. O nosso I é sempre maior que o J. Gente, o que acontece de forma contrária para os elementos que estão acima da diagonal principal? Tá? Porque se vocês pegarem os elementos que estão lá em cima da diagonal principal, ó,
tá? Se vocês olharem bem, os elementos estão lá em cima da diagonal principal, vocês vão ver que quem é maior é o J agora. Pode ver, gente, ó, A1, 2, o J é maior. A1, 3, o J é maior. A2, 3, então o I é menor que o J é maior que o I. E essa questão de que I é maior que J, de J é menor que I, isso é importante vocês tomarem esse tipo de cuidado, beleza? Gente, olha só, a gente logo já volta a falar das matrizes quadradas, tá? Basta a gente continuar os exemplos, que naturalmente elas aparecem. Mas antes disso, até pra gente não dar tanta ênfase, já que ela vai ter um papel tão importante, ela vai aparecer tanto, deixa eu falar rapidamente das matrizes retangulares, tá? Que embora elas não sejam tão estudadas assim, tá? Elas são muitas por aí. Então, olha só, a gente tem as matrizes retangulares, são matrizes M por N, onde simplesmente o nosso M é maior que o nosso N. A única coisa que eu gostaria de mencionar com vocês são duas situações, ó. A gente pode ter uma matriz retangular assim, tá? A gente pode ter uma matriz retangular assim, o que a gente costuma dizer que a nossa matriz retangular, ela está na horizontal, tá? É uma matriz retangular horizontal. Então, ó, eu tenho uma matriz retangular assim, aqui eu tenho uma matriz M por N, ou, tá? Deixa eu botar esse ou na linha de cima, ou eu posso ter uma matriz retangular em pé. E essa matriz retangular em pé, aqui, ó, ela também vai ser uma matriz retangular, M por N. A diferença de uma para outra é que uma é uma matriz retangular na horizontal e a outra é uma matriz retangular na vertical. Mas a diferença entre elas mesmas, tá? A diferença entre essas duas matrizes é o seguinte, é justamente a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Gente, olha só que massa, ó. Quando tu olha para essa matriz aqui, tá? Quando tu olha para essa matriz, tranquilamente, é fácil perceber o quê? Que ela tem mais linhas, tá? Ela tem mais linhas ou ela tem mais colunas? A Edinha, ela tem mais colunas, então quem é maior é N. Então, o nosso Mzinho, tá? O nosso Mzinho, que é justamente a quantidade de linhas, é menor do que o nosso N, beleza? E aqui justamente acontece ao contrário, né? Porque aqui a nossa matriz ela possui muito mais linhas. Então aqui, ó, para esse caso, o nosso M é muito maior que o nosso N, beleza? E aí, gente, olha só, é aquilo que eu falava para vocês, a gente não consegue fugir muito, a gente já volta para as matrizes triangulares, tá? A gente já volta para as matrizes triangulares. Tanto que assim, ó, ao invés de eu ficar dizendo para vocês qual é a característica das matrizes triangulares, eu quero que vocês percebam a partir dos exemplos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que de cara eu quero que vocês anotem aí. Para que uma matriz seja triangular, tá? Para que uma matriz ela seja uma triangular, automaticamente ela tem que ser uma matriz quadrada, tá? Isso aqui é extremamente importante. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês, tá? Vou dar dois exemplos para vocês. Gente, eu vou até pegar dois exemplos, duas 4x4. Eu vou fazer o seguinte, ó, vocês vão gostar disso aqui que a gente vai ver. Isso aqui vai ser massa. Olha só, eu vou pegar aqui, eu vou pegar o número 1, aqui eu vou botar 1 meio, aqui eu vou botar 10 e aqui eu vou botar menos 4, tá? E aí aqui eu vou botar alguns zeros. Então essa matriz ela vai possuir alguns zeros. E aqui eu posso botar zero também, mas eu posso botar qualquer coisa que não seja zero. Posso botar raiz, posso botar números de uma maneira geral. Olha só. Essa aqui ela é um exemplo de uma matriz triangular. Galera, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é extremamente importante. Olha só. É muito fácil perceber que acima dos elementos da tua diagonal principal, todos os elementos são nulos, tá? Como todos os elementos acima da diagonal principal são nulos,
Isso significa o quê? Que essa matriz A, ela é triangular. Essa matriz A, ela é uma triangular. E nesse momento, ela é chamada de triangular inferior. E aí tu vai dizer assim para mim, Edinho, mas acima da diagonal principal, os elementos são todos zeros. Daí é que tá, gente. A classificação de ser superior ou inferior é justamente em relação aos elementos não nulos da matriz. E os elementos que não são nulos, os elementos que não são zero, eles estão na parte inferior da matriz. Por isso que essa daqui é uma triangular inferior. Gente, por que eu botei aqui, para que seja uma matriz quadrada, uma matriz triangular, ela tem que ser uma matriz quadrada? Porque somente as matrizes quadradas a gente pode falar de diagonal. Agora, tu tá em casa, tu deve estar pensando assim, tá, mas qual é a vantagem de eu conhecer uma matriz, saber que isso aqui é uma matriz triangular inferior? Gente, a grande vantagem é a seguinte, é que a gente pode falar, isso que a gente está na primeira aula de matriz, a gente pode falar do determinante dessa matriz. Primeira coisa, vocês vão ter um vídeo, aliás, uns 2 vídeos, falando sobre determinantes? Vão. Determinante é algo exclusivo das matrizes quadradas. É como se cada matriz quadrada tivesse um número que a representasse. É isso. Cada matriz quadrada tem um número que a representa. E esse número ele é chamado determinante. Vocês vão ver que não é um procedimento tão simples assim calcular o determinante. Não é tão difícil, mas não é tão rápido, digamos assim, calcular o determinante de uma 4x4. Agora, se tu estás trabalhando com uma matriz que ela é triangular, gente, o determinante dessa matriz é justamente o produto dos elementos da diagonal principal. Então tá aí, gente, ó, 1 vezes 1 meio, 1 meio, 1 meio vezes 10, 5, 5 vezes menos 4, menos 20. Então tá aí, galera, ó, a gente mal começou a falar sobre matrizes, porque o nosso objetivo hoje é simplesmente apresentar os tipos de matrizes. E a gente já está falando, galera, de um determinante de uma 4x4. Tanto que assim, ó, pode acontecer assim como pode acontecer assim. Quer ver? Ó? 3, deixa eu botar 1/3, deixa eu colocar menos 1 e deixa eu colocar 27 aqui embaixo. E aqui embaixo, ó, eu vou encher de números zeros. Tá? Agora toda a parte zerada está abaixo da diagonal principal. E lá em cima, galera, ó, eu posso colocar qualquer número, sabe? E aí, gente, olha só, é muito fácil perceber, novamente, que tu tens os elementos da diagonal principal aqui. Abaixo da tua diagonal principal, tu só tem zero. Os elementos que não são nulos estão na parte superior da matriz. É por esse motivo que a gente diz que essa matriz B, ela é uma triangular superior, beleza? Essa matriz B, ela é uma triangular superior. E aí, gente, é onde a gente vem dizer que o determinante dessa matriz B é justamente o 3, que multiplica 1/3, que multiplica menos 1, que multiplica 27. E aí, gente, ó, 3 vezes 1/3 vai ficar 1, menos 1, menos 27. Tá aí, ó. Então, galera, matrizes triangulares, de cara, você já sabe uma grande propriedade dela, tá? Que o determinante dela é simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal. Então, gente, ó, saber que essa daqui ela é uma triangular inferior e essa daqui é uma triangular superior, isso sim é muito massa. Não esqueçam, tá? Para que uma matriz seja triangular, tá? Para que uma matriz seja triangular, ela obrigatoriamente ela tem que ser uma matriz quadrada. E aí, gente, olha só. Já que eu já vou seguir, esse exemplo aqui não é mais uma matriz triangular, mas eu já vou seguir na mesma sequência e eu vou chamar essa matriz de C. E aí eu também vou pegar uma matriz 4x4, tá? E eu vou botar assim, ó, vou botar 5, vou botar 2, vou botar 1/4 e eu vou botar 6, tá? E aí fora dela, eu vou encher de zeros. E aí, gente, ó, nesse momento que eu estou fazendo isso, vocês já estão percebendo que essa matriz, ela só
tem elementos que não são nulos aonde? Na diagonal principal. E aí, gente, é por esse motivo que essa matriz C, ela é uma matriz, como ela só tem elementos, tá? Como ela só tem elementos não nulos na diagonal principal, essa matriz, ela é uma matriz que a gente chama de matriz diagonal. Qual é a parte massa disso, gente? É que também a gente pode garantir aquela situação do determinante, tá? E aí, galera, ó, vocês também podem garantir que o determinante dessa matriz C é justamente quem? O 5 vezes o 2 vezes 1/4 vezes 6. Gente, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 1/4 vai ficar 15. Então tá aí, galera. Então, o determinante das matrizes diagonais também é justamente o produto das diagonais principais. Sabe por que eu acho massa essa visão de matrizes, desse olhar? Porque assim, ó, a gente mal começou a falar sobre matrizes e vocês já sabem que o determinante das matrizes triangulares, e quando eu falo determinante das matrizes triangulares, eu estou falando superiores e inferiores, tanto faz, tá? Aqui não importa se eu estou falando de matrizes triangulares inferiores ou superiores. Assim como não importa se eu estou falando, tá, do determinante das matrizes diagonais. Tu já sabe que o determinante desse grupo de matrizes, ele é quem, gente? Ele é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então eu quero que vocês anotem com muito carinho aí, ó. Produto dos elementos da diagonal principal. Anotem isso aí. Tá? O produto dos elementos da diagonal principal. E aí, gente, isso aqui é fantástico porque a gente já tem agora uma baita propriedade de matrizes. Gente, e quando a gente tem a matriz diagonal, a gente está muito próximo, mas quando a gente diz que a gente está muito próximo, a gente não tem noção o quão próximo a gente está dessas matrizes aqui, ó. Nossa, ô matriz importante da nossa matriz identidade. Gente, a nossa matriz identidade, que ela é chamada de I de N, matriz identidade de ordem N. Gente, olha só, a matriz identidade, ela é uma matriz diagonal, tá? Ou seja, só tem elementos não nulos na diagonal principal, e esses elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Então tá aí, ó. Então é isso aí. Ela é uma matriz, opa, tá errado aqui. Ela é uma matriz diagonal, onde os elementos não nulos, que são justamente os elementos da diagonal principal, são todos iguais a 1. Então tá aí, ó. Essa daqui é a matriz identidade de segunda ordem. Aqui, a identidade de terceira ordem. Deixa eu até botar embaixo, que eu quero escrever algumas coisas aqui para vocês, tá? A identidade de terceira ordem, ela é justamente as mesmas características, 1, 0, 0, 0, 1 e 0, e 0, 0 e 1, tá? E assim vai, tu pode pegar qualquer matriz diagonal, os elementos da diagonal principal serão todos iguais a 1 e fora dela serão todos iguais a 0. Gente, talvez vocês não perceberam isso ainda, ou talvez já perceberam porque vocês já haviam estudado isso. A matriz identidade, ela é tão forte, ela é tão importante, que ela é a única matriz que ela recebe nome próprio. Tá? A gente vai representar por I de N. Todas as outras matrizes, a gente fica chamando elas de A, de B, de C. Então, assim, a gente está falando de alguém bem importante. A matriz identidade, ela é também conhecida como matriz unidade, tá? E aí tu vai dizer assim para mim, tá, Edinho? Matriz unidade, por quê? Porque ela faz o mesmo papel do número 1.
Edinho, como assim? Se a gente pegar qualquer número e multiplicar por 1, o que acontece, gente? Não acontece nada, fica o próprio número. Então, por mais que a gente vai estudar a multiplicação de matrizes, na próxima aula, anotem aí, ó. Se a gente pegar a matriz A e multiplicar pela matriz identidade, vai dar sempre a matriz A. E, gente, uma coisa muito importante, a gente acabou de ver que o determinante, tá? Na folhinha anterior, a gente acabou de ver que o determinante das matrizes diagonais é o produto dos elementos da diagonal principal. Gente, isso significa o quê? Que o determinante, tá? Que o determinante de qualquer matriz identidade, gente, olha que a gente vai usar isso aqui, hein? Então não esqueçam que o determinante de qualquer matriz identidade sempre vale 1, beleza? Então tá aí, ó, o determinante da matriz identidade vale 1. Galera, quando a gente chega aqui, a gente tá bem adiantadinho agora na parte de tipos de matrizes e a gente chega nessa matriz aqui, ó, na matriz transposta, tá? Na matriz transposta. A matriz transposta de A, a gente inclusive representa ela por A elevado a T, beleza? Então, olha só, eu vou até pegar uma matriz aqui, uma 2 por 4 também, e eu vou botar elementos, ó, 2 menos 1, vou botar o 0, vou botar um décimo, vou colocar o menos 5, vou colocar o 2, vou colocar o 1 e vou colocar o menos 3. Agora, gente, olha só que massa. Se eu pegar essa matriz e eu pedir para vocês transporem essa matriz, tá? Se eu pedir para vocês mostrar aí para mim, ó, quem é a transposta. Galera, transpor uma matriz é o fato, transpor uma matriz é o seguinte, transpor uma matriz é trocar linhas por colunas, mas de forma organizada, não posso fazer isso de qualquer jeito. Então, tu pega a primeira linha e isso automaticamente se transforma na primeira coluna. Então, ó, 2, menos 1, 0 e 1 décimo. Tu pega a primeira linha e automaticamente se transforma na primeira coluna. Tu pega a segunda linha, menos 5, 2, 1 e menos 3. Tu pega a primeira linha, tu pega a segunda linha e automaticamente ela se transforma na segunda coluna. Qual é a parte massa disso? A matriz A, ela é uma 2 por 4. Quando a gente transpôs ela, o que aconteceu? Ela virou uma 4 por 2. O que isso significa? Isso significa o seguinte, ó. Quando tu pega uma matriz A, tá? Quando tu pega uma matriz A e ela tem ordem M por N, tá? Quando tu pega uma matriz A de ordem M por N e tu vai transpor essa matriz A, qual é a ordem que ela fica, gente? N por M. Troca a ordem da matriz. Mas não é só a questão da ordem da matriz que troca, não. Gente, olha só, olha que massa. Tu pega, por exemplo, esse teu menos 1. Esse teu menos 1, ele é um elemento que na matriz A, ele está na posição 1, 2. Ele está na primeira linha e ele está na segunda coluna. Gente, olha só onde ele veio parar na matriz transposta. Na matriz transposta de A, tanto que eu vou representar ele por Azinho elevado a T, ele está na posição 2, 1. Tá? Ele está na posição 2, 1. Galera, isso por quê? Porque tu pode pegar e observar que os elementos que ocupam a posição A e J na matriz A, lá na matriz transposta, eles vão ocupar que posição, gente? JI. Gente, isso vale para qualquer elemento, olha só. Olha o menos 3 aqui. O menos 3 na matriz A, ele está na posição 2, 4. Olha só ele enquanto elemento da matriz transposta. Na posição 4, 2, beleza? Então isso aqui acontece muito. Olha só, galera. Eu já vou aproveitar e vou botar aqui, ó, bem pequenininho, porque isso não precisa ser muito grande não. Mas eu vou pegar e vou falar para vocês sobre matriz oposta. Tá? Gente, a matriz oposta,
onde a gente representa ela por menos A. A matriz oposta, vocês não vão precisar passar muito trabalho, é só algo que eu preciso dizer para vocês. Olha só, a matriz A, ela é essa daqui, tá? Eu vou até fazer bem aqui embaixo dela, porque daí eu já pego essa matriz de cima como exemplo, tá? Aqui em cima a gente tem uma matriz 2×4. A matriz oposta de A, que a gente representou por menos A, é simplesmente a matriz que a gente faz o quê? Ó? É uma matriz de mesma ordem, a única diferença é o quê? A gente calcula o oposto de cada uma das entradas. Tipo assim, ó, aqui fica menos 2, aqui fica mais 1, aqui fica 0, aqui fica menos 1/10. Aqui embaixo fica 5, tá? Aqui embaixo vai ficar 5, porque estava menos 5, o oposto fica 5. Aqui vai ficar menos 2, aqui fica menos 1 e aqui fica 3, beleza? Então, matriz oposta é isso aí. Ah, Edinho, eu tô sentindo falta da matriz inversa. Para aqueles que já estudaram matriz. Gente, matriz inversa é um pouco mais à frente. E olha só, e essa aula vai ficar um pouco mais longuinha, por quê? Porque, galera, agora o que eu vou fazer aqui embaixo, não tem mais nada a ver com matriz oposta, mas eu vou dar 2 exemplos para a gente terminar nossa aula de hoje, e eu quero que simplesmente vocês transponham, tá? Vocês vão transpor essas 2 matrizes que eu tô dando para vocês aqui em cima, tá? Então aqui, ó, eu vou botar 1, 3 e menos 5, tá? Eu só quero que vocês copiem essa matriz e vocês transponham ela, tá? Aqui eu vou botar π e 8, e aqui eu vou botar menos 11, beleza? E aí eu quero que vocês calculem a matriz transposta dessa matriz A. Quando eu peço para vocês calcular a matriz transposta, automaticamente vocês dão uma pausa no vídeo e calculem, tá? Calculem. Quando vocês terminarem de calcular, vocês vão perceber que nesse caso, a matriz transposta de A fica com a mesma matriz A. Então, gente, quando acontecer isso, a gente diz que a nossa matriz A, ela é uma matriz simétrica, beleza? Então, uma matriz ela é simétrica quando a transposição dela não altera quem ela é, beleza? Olha só, e aí pra gente finalizar, eu vou pegar uma matriz que ela tem na diagonal principal. Ah, antes disso, ó, olha só a primeira linha dessa matriz aqui, ó. 1, 3 e menos 5. Olha a primeira coluna, 1, 3 e menos 5. Olha a segunda linha, 3π e 8. Olha a segunda coluna, 3π e 8. Gente, agora olha só, aqui eu vou botar menos 1, aqui eu vou botar 10 e aqui eu vou colocar 8. Aqui eu coloco 1, coloco menos 10 e aqui coloco 8. E a mesma coisa, vocês vão transpor essa matriz. E depois que vocês depois da pausa que vocês vão fazer agora, vocês vão transpor, e vocês vão ver que nesse caso a matriz transposta não é igual à matriz B, mas ela é igual à matriz oposta. Gente, olha que massa, nesse caso a matriz transposta é igual à oposta. Nesse caso, gente, a gente diz que a nossa matriz B ela é uma matriz antissimétrica. Além disso, a característica principal, o que a gente não pode perder de vista para poder identificar, é que a matriz antissimétrica, todos os elementos da diagonal principal são nulos. Beleza, gente? Então, até a próxima aula com operações entre matrizes. Tá bom? Gente, beijo, valeu!